Existe uma regra invisível que governa praticamente todas as relações humanas. Você não vai encontrá-la em livros de negócios, nem em contratos, nem em discursos motivacionais. Ainda assim, ela influencia a forma como as pessoas enxergam você todos os dias. A regra é simples. Quanto mais acessível você se torna, menos valor sua presença parece ter. Isso não acontece por maldade nem por ingratidão. É apenas a maneira como a percepção humana funciona. Você pode ser a pessoa mais competente, mais confiável e mais generosa do ambiente. Mas se estiver sempre disponível, sempre presente e sempre pronto para atender qualquer demanda, aos poucos deixará de ser percebido. Durante muito tempo, você provavelmente acreditou que estar sempre à disposição era uma virtude, que responder rapidamente demonstrava respeito, que nunca recusar um pedido mostrava comprometimento. E fez tudo isso com boas intenções, sem perceber que estava ensinando as pessoas a considerarem sua presença algo garantido. O cérebro humano não foi projetado para admirar aquilo que é constante. Ele foi projetado para economizar energia. Por isso, tudo o que permanece igual por muito tempo acaba sendo empurrado para o fundo da atenção. O que muda chama atenção. O que é previsível desaparece. Você percebe isso na vida cotidiana. Depois de alguns minutos, você deixa de notar o som de um ventilador. Depois de algumas horas, esquece o cheiro do próprio perfume. Não porque eles deixaram de existir, mas porque se tornaram constantes demais para merecer processamento consciente. E é exatamente isso que acontece quando você está disponível o tempo todo. Sua presença deixa de ser percebida. Você se torna parte do cenário. Maquiavel provavelmente enxergaria isso como uma forma silenciosa de enfraquecimento social. Pense no ar que você respira. Ele é essencial para a sua sobrevivência, mas você raramente pensa nele. Não sente gratidão por cada respiração. Não acorda celebrando o fato de que existe oxigênio ao seu redor. E o motivo é simples, ele nunca falta. A sua disponibilidade total produz um efeito parecido. Quando as pessoas acreditam que você sempre estará lá, elas param de perceber o seu valor. Você deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser uma certeza automática. Agora, faça uma pergunta desconfortável para si mesmo. Se você desaparecesse por algumas semanas, sentiriam sua falta ou apenas a falta daquilo que você faz por elas? Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma pessoa pode sentir falta da sua utilidade, mas sentir saudade de quem você é algo completamente diferente. Uma é conveniência, a outra é conexão. E muitas vezes passamos anos nos tornando indispensáveis para a rotina das pessoas, enquanto deixamos de ser memoráveis para o coração delas. Maquiavel não ensinava as pessoas a manipular os outros. Ele ensinava algo muito mais desconfortável, a enxergar as relações sem ilusões. E uma das ilusões mais comuns é acreditar que presença constante significa lealdade. Não significa. Estar sempre por perto é apenas uma condição. Lealdade é continuar escolhendo alguém quando existe a liberdade de não escolher. Enquanto você está disponível o tempo inteiro, nunca descobre quem realmente faria essa escolha. Quando está sempre pronto para ajudar, resolver, ouvir e atender, você elimina qualquer teste natural da relação. Os estoicos da antiguidade praticavam um exercício mental chamado premeditação da perda. Eles imaginavam a ausência das coisas que valorizavam não para sofrer antecipadamente, mas para compreender o verdadeiro valor delas. Da mesma forma, uma relação nunca testada existe mais na imaginação do que na realidade. A ausência temporária não serve para punir ninguém, serve para revelar. Você já se perguntou quem iniciaria uma conversa se você deixasse de procurar primeiro? Quem perguntaria por você se desaparecesse por alguns dias? Quando você se afasta de forma consciente, sem drama e sem ressentimento, algo interessante acontece. As pessoas que estavam presentes apenas pela conveniência simplesmente desaparecem. Não há discussão, não há despedida. Elas apenas seguem em frente porque a utilidade terminou. Mas aqueles que procuram você
que perguntam onde esteve, que demonstram interesse genuíno, revelam algo importante. São essas pessoas que merecem espaço na sua vida. Existe uma verdade simples que poucos aceitam. Às vezes, o silêncio comunica mais do que qualquer explicação. Você pode passar anos tentando convencer os outros do seu valor, ou simplesmente deixar que sua ausência revele aquilo que suas palavras nunca conseguiram mostrar. O mais difícil é que as pessoas que mais precisam fazer esse teste geralmente são as que mais têm medo do resultado. O profissional que resolve tudo para todos teme descobrir que ninguém sentirá sua falta. O amigo que sempre organiza os encontros teme descobrir que ninguém tomará a iniciativa. O parceiro que nunca impõe limites teme descobrir que a relação dependia apenas da sua concessão constante. Mas a realidade é esta: a escassez não cria valor. Ela apenas revela o valor que já existia ou expõe a falta dele. E depois de entender quem realmente valoriza sua presença, surge uma questão ainda mais importante. O que acontece quando você deixa de ser completamente previsível? É aqui que entra uma das formas mais poderosas de influência pessoal: o valor do mistério. Vivemos numa época em que todos sentem necessidade de explicar tudo. O que pensam, o que sentem, onde estão, o que planejam fazer. Cada decisão é justificada, cada emoção é exibida e cada passo é compartilhado como se a exposição total fosse uma virtude. Mas existe um custo escondido nisso. Quem revela tudo sobre si mesmo entrega também o elemento que desperta curiosidade. Enquanto a maioria corre para ser compreendida o tempo inteiro, algumas pessoas entendem que controlar aquilo que revelam é uma forma silenciosa de preservar valor. Maquiavel compreendia isso perfeitamente. Quanto mais uma pessoa sente necessidade de justificar cada movimento, mais demonstra que procura aprovação. E quem procura aprovação entrega aos outros o poder de julgar suas escolhas. A necessidade de ser completamente compreendido costuma esconder algo mais profundo: a necessidade de ser aceito por todos. E quando essa necessidade se torna excessiva, a pessoa se torna previsível. O problema da previsibilidade é simples. O que pode ser totalmente previsto deixa de despertar atenção. Ao longo da história, conhecimento, arte e liderança sempre carregaram uma dose de mistério. Não porque fossem construídos sobre segredos, mas porque as pessoas naturalmente valorizam aquilo que não conseguem compreender por completo. Pense nas pessoas que mais despertam curiosidade ao seu redor. Geralmente não são as que contam tudo sobre si mesmas. São aquelas que preservam uma parte da própria vida, que não sentem necessidade de explicar cada pensamento e que parecem possuir uma profundidade ainda não explorada. Nas redes sociais, acontece exatamente o contrário. Cada postagem revela mais um pedaço da pessoa. Cada opinião publicada facilita sua categorização. E quando os outros acreditam que já sabem tudo sobre você, a curiosidade desaparece. Sem curiosidade não existe atenção duradoura. O fascinante não é aquilo que está totalmente escondido, nem aquilo que está completamente exposto. O fascinante é aquilo que ainda possui camadas. Por isso, não seja um livro aberto para qualquer pessoa. Seja alguém que revela suas páginas aos poucos. Mas atenção, mistério sem conteúdo não tem valor algum. Guardar silêncio sem ter profundidade por trás dele é apenas ausência disfarçada de estratégia. O verdadeiro objetivo não é parecer inacessível, é construir uma vida tão rica, tão ocupada e tão significativa que sua presença deixe de ser algo comum e passe a ser algo memorável. Em outras palavras, pare de tentar estar em todos os lugares o tempo inteiro. Pare de ser uma certeza automática. Torne-se alguém cuja presença é apreciada porque não está disponível a qualquer momento. Porque aquilo que é raro chama atenção. E aquilo que é valorizado nunca precisa implorar para ser percebido. A diferença não está no objeto em si, mas na forma como ele é percebido. Algo disponível o tempo inteiro deixa de chamar atenção, enquanto aquilo que possui limites passa a ser valorizado. Essa é uma das leis mais silenciosas das relações humanas.
Maquiavel não defendia a crueldade. Ele defendia a eficiência. E uma das maiores ineficiências que uma pessoa pode cometer é tratar a própria presença como algo infinito, distribuindo tempo, atenção e energia sem qualquer critério. Sempre que você se antecipa a tudo, responde a todos e cede em todas as situações, transmite uma mensagem perigosa, a de que sua presença é garantida. E tudo aquilo que parece garantido perde valor com o tempo. A escassez inteligente não significa estar menos presente. Significa tornar sua presença mais significativa quando ela acontece. Quando estiver com alguém, esteja de verdade, atenção completa, interesse genuíno, energia real, não pela obrigação de agradar, mas pela decisão consciente de estar ali. Depois disso, siga seu caminho, sem excesso de justificativas, sem a necessidade de permanecer disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento. Sua presença deve ser lembrada, não presumida. Os gregos antigos tinham duas formas de enxergar o tempo. Havia o tempo cronológico, que simplesmente passa, e havia o momento oportuno, aquele instante raro em que tudo se alinha. A maioria das pessoas perde esses momentos porque tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem entende o valor da própria presença não busca ocupar todos os espaços. Busca ocupar os espaços certos. Pense nisso. Quando foi a última vez que sua chegada mudou a atmosfera de um ambiente? Não porque você chamou atenção, mas porque sua ausência havia criado espaço suficiente para que sua presença fosse percebida. Existe uma diferença enorme entre ser constantemente visto e ser genuinamente notado. Mas há um erro que precisa ser evitado. A escassez só funciona quando existe conteúdo por trás dela. Sem substância, ela não passa de irrelevância disfarçada de estratégia. O profissional que se afasta antes de demonstrar competência não cria valor. O artista que desaparece antes de construir uma audiência não cria mistério. O resultado não é fascínio, é esquecimento. Por isso a ordem importa. Primeiro construa valor. Depois, permita que a escassez revele esse valor. Talvez você tenha chegado até aqui porque reconheceu um padrão na própria vida. Talvez esteja cansado de dar mais do que recebe. Talvez perceba que seu esforço virou obrigação aos olhos dos outros. Ou talvez tenha percebido que sua ausência causaria apenas inconveniência e não saudade. Entender isso já é um passo importante. Mas compreender não basta. A mudança começa quando você para de confundir disponibilidade constante com amor. Quando deixa de acreditar que dizer sim para tudo é uma demonstração de virtude. E quando entende que respeitar a si mesmo exige limites, isso não é frieza, é maturidade. Você não precisa se tornar inacessível. Precisa apenas parar de agir como alguém que pode ser tratado como algo comum, porque no final das contas, o valor da sua presença começa pela forma como você mesmo a enxerga. Se este conteúdo fez você refletir, lembre-se desta frase: sua presença tem valor. E esse valor precisa ser reconhecido primeiro por você. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, ou você define o próprio valor, ou permitirá que o mundo faça isso por você. Até o próximo vídeo.